Algum, alguma coisa específica, alguma parte específica? Eu não consegui nem fazer as atividades, que era para entregar amanhã. E aí é problema principalmente por conta do prazo. Pessoal, nós vamos tentar, né, nesse pouco tempo que nós estamos aí de aula, tentar amenizar essas dúvidas de vocês, falar um pouco sobre as coordenadas polares e auxiliar vocês, principalmente aqueles que ainda faltam, né, resolver algumas questões dessa lista, das duas listas, na verdade, né, que é a nossa primeira nota do primeiro bloco. Boa noite, como você tá? Oh, meu Deus, que lindo! Boa noite! Tô bem, e você? Eu também tô bem. Parecendo minha baby falando, olha, legal. Pessoal, como eu ia falando, nós temos aí essas dúvidas, né? Eu sei que é normal, pessoal. Assim é normal, vocês têm a questão do material em PDF, tem alguns vídeos, alguns ainda tem tutores que auxiliam, mas, assim, essas dúvidas acontecem em todo mundo e se tem dúvida é porque está pesquisando, está estudando o conteúdo, né? E, de uma certa forma, isso me deixa feliz. Porque se aluno tem dúvida é porque está lendo, é porque está pesquisando, é porque está correndo atrás do conteúdo que está sendo disponibilizado. Como eu falei para vocês, esse primeiro bloco ele é direcionado ao estudo das coordenadas polares. Então, ele é exclusivo desse conteúdo que é de coordenadas polares. Para isso, nós vamos ter aí algumas aulas. E com relação aos conteúdos de coordenadas polares, ele é muito teórico. Então, assim, diferentemente, né, dos outros conteúdos, de outros componentes que vocês já tenham estudado da área da matemática pura, a geometria analítica 2, ele traz esse momento, que é um momento muito teórico, tá bom? Então, essa parte agora, esse início desse componente de geometria analítica 2 é um pouco diferente. Então, nós temos aí muita teoria. Então, pessoal, o que é que nós temos? Inclusive, nós temos 4 encontros, na verdade, são 4 aulas, né? 4 semanas, 4 momentos, e eles foram divididos da seguinte forma. Nós temos essa parte inicial, que é falando sobre o conceito de coordenada polar, sobre a ideia da sua representação, como fica a sua representação gráfica, né? Principalmente as questões das propriedades, que nós vamos ver também hoje com muita calma, não se preocupem. Nós temos o segundo momento, que é falando sobre vetor na forma polar. Então, aqueles que estão aqui, eu acredito que já tenha cursado Geometria Analítica 1, né? E já tenha visto algumas coisinhas sobre vetores. Aqui todo mundo já cursou Geometria Analítica 1, não é isso? Professora, licença. Acredito que tem uma certa quantidade de alunos, como eu, que não cursou Geometria Analítica 1 por conta de que, pelo menos eu sou daqueles que entrou no regime especial, aqueles que são portadores de diploma. Aí faz aproveitamento de estudo, né? E o que acontece? A UNEB só conseguiu regularizar minha matrícula praticamente no meado de maio. Eu perdi praticamente a metade das matérias do semestre passado, que incluiu Geometria Analítica 1, ou seja, eu estou pegando Geometria Analítica agora, estou pegando o bonde andando. Não sei se tem outros colegas que estão na mesma situação. Licença. Certo. Eu entendo. Entendo esse posicionamento e acredito que possa ser que tenha outras pessoas também que estejam nessa mesma situação, porque assim, o aluno, quando ele já vem de uma outra graduação, por exemplo, ele pode aproveitar algumas disciplinas. E aí é o caso, né? Desse aproveitamento, às vezes, elimina alguns componentes que vocês acabam não cursando, e aí pegam já o bonde andando, né? Não sei se é o caso da Gabriele. Quer falar, Gabriele? Boa noite, colegas.
Ô, Pro, eu queria te pedir, se fosse possível, aumentar um pouco o prazo da atividade, dessa lista de exercícios, porque eu estou um pouquinho corrida, eu comecei a estudar, a retomar, porque eu tinha feito só um roteiro, e são duas listas, né? Lista um e lista 3. E eu fiquei um pouco perdida em relação ao conteúdo. Aí tá muito em cima para amanhã, para a gente passar, editar no Word para enviar o arquivo para a senhora. Se fosse possível aumentar um pouquinho o prazo. Vou pensar se vocês merecem. Vamos pensar. Carolina. A respeito da prova. A prova está marcada para o dia 14 e a gente já tem uma prova de fundamentos da matemática no mesmo dia. Então, sem condição de fazer duas provas no mesmo dia, no mesmo horário. Boa noite. Carolina, não sei se você viu, mas a prova de fundamentos vai ficar aberta não só terça, mas terça, quarta e só fechar na quinta. Vai ficar aberta durante 3 dias. Então, as datas estão iguais, mas os horários das provas não se coincidem. O professor falou isso. Como? Pessoal, assim, eu tô ficando um pouco perdida. Eu acredito que as dúvidas deveriam ir lá para o AVA, né? E a gente focar no assunto, que é coordenadas polares, porque se todo mundo está com dúvida em relação ao assunto, temos que deixar a professora da aula falar sobre o assunto. Mas se todo mundo ficar tirando dúvida, a aula vai acabar passando e a gente vai continuar tendo a mesma dúvida em relação ao assunto. Essa é a minha opinião. Eu concordo. Pessoal, é o seguinte, ó, vamos por partes. Assim, a questão da atividade, essa atividade de vocês, ela pode ser pensada a questão do prazo, tá bom? Então, a atividade pode ser pensada a questão do prazo. A prova, nosso questionário online, não tem como. Por quê? Porque eu já coloquei já próximo do final do bloco, que é para vocês terem tempo de estudar, e já vamos iniciar o outro bloco. E também tem segunda chamada. Então, por exemplo, nós ainda temos que dar um prazo para solicitar a segunda chamada, para ser feita a segunda chamada. Então, existe aí, né? Existe um processo. E aí, o que acontece? Infelizmente, o questionário não pode ser adiado. Então, o questionário a gente não tem como mudar essa data. Mas essa atividade avaliativa de amanhã, se os tutores também achar que é pertinente e que não tem problema, pode ser visto uma nova data. Posso até conciliar a data com a data do questionário. Então, vocês teriam até o dia do questionário para enviar. O que, assim, é bom, porque vocês ganham mais prazo, porque vocês acabam fazendo essa lista e estudam para o questionário. É ruim porque vocês terão que se dedicar para duas coisas ao mesmo tempo. Se dedicar para a lista e se dedicar para o questionário. Agora, com relação ao questionário, eu não sei se é o caso, mas quando nós vamos montar as datas das provas, é solicitado bem antes dos professores a data das provas, justamente por isso, porque existe aí um limite de provas para vocês, já para não ficar pesado. Então, por exemplo, se vocês têm duas provas no mesmo dia, que eu acho, na minha opinião, eu acho que é o limite, que são duas provas, né, no mesmo dia, uma das duas ou fica aberta mais tempo ou tem um outro olhar diferenciado. Mas quando é prova mesmo, questionário online, a coordenação ela tem essa preocupação com vocês, já para não deixar muitas atividades avaliativas no mesmo dia. E aí é complicado, né? É complicado para vocês, a gente entende. Então, assim, a coordenação é super 10 nesse quesito. Eles têm uma enorme preocupação e já fazem essa programação pensando nisso. Então, eu acho que a questão do questionário não tem tanto problema. Tá bom, amados? Vamos ver o que a gente pode aproveitar hoje de coordenadas polares. Pessoal, até o momento já foram desenvolvidos nossos 3 roteiros de aula. O primeiro, sobre o conceito de coordenadas polares e a representação gráfica. O segundo, que é com relação à representação vetorial, como que a gente consegue representar um vetor por meio das coordenadas polares. E o terceiro, que é as transformações de coordenadas. Ainda tem um em andamento, que é a equação polar, né?
e a questão dos gráficos, então a gente não vai focar tanto nele, a gente vai focar nesses 3 primeiros. Na representação, que eu estou vendo que o pessoal está tendo bastante dúvida, na representação geométrica das coordenadas polares, e também nas transformações de coordenadas, que até o momento não sinalizaram tantas dúvidas no quesito transformação. Mas vamos com calma. Pessoal, quando nós vamos falar em coordenadas polares, eu vou compartilhar com vocês o arquivo que eu enviei para vocês no AVA, e aí vamos conversar com o roteiro 1, para a gente entender, né? Para a gente entender essa parte inicial, a parte de coordenadas polares mesmo. O que é essas coordenadas polares? O que é que elas se diferenciam do sistema polar? Como é que a gente consegue entender esse novo sistema, né? Esse novo sistema e como caracterizar ele, o que é que ele diferencia. Vocês estão vendo, compartilhando o roteiro 1? Sim. Então, bora lá. Essa parte é a parte teórica de vocês, não precisa a gente detalhar, né? Falando sobre os recursos, a avaliação, não é tão interessante. Vamos para o que importa, pessoal, que é isso aqui. Qual a definição de coordenadas polares? O que é esse sistema? Como é que ele funciona? Pessoal, as coordenadas polares, elas estão presentes no plano bidimensional. Então, todas as vezes que nós estamos trabalhando com coordenadas polares, nós vamos estar aí com 2 coordenadas, tá bom? Nós vamos ter sempre 2 coordenadas. Quando nós estamos no sistema cartesiano, eles nos permite, né, mais uma coordenada que é o z. Então, no sistema cartesiano, a gente tem o x, tem o y, tem o z. No sistema polar, ele é bidimensional. Então, nós só temos aí duas categorias, na verdade, 2 coordenadas. E aí, ele tem também umas relações com o sistema cartesiano que nós vamos ver aqui para frente. Ele utiliza outros parâmetros. O sistema cartesiano, nós temos valores de x, valores de y, e possibilidades para o valor de z. Quando nós vamos, por exemplo, digamos que vocês vão representar pontos. Então, os pontos já são dadas coordenadas, x e y, e vocês marcam ponto de acordo com os valores no sistema cartesiano. Digamos que vocês fossem montar uma função. Por exemplo, uma função. Vocês utilizam o domínio, que é x, faz a manipulação na função, né? Substitui o valor de x enquanto o valor de y. E a partir disso, vocês vão ter pontos. E esses pontos irão definir o comportamento da função, como é que ela se comporta num gráfico nesse sistema. Quando nós vamos para o sistema de coordenadas polares, ele sai totalmente de todas essas teorias, de tudo isso que a gente já viu. Então, é um sistema totalmente novo. Então, é algo que vem com a novidade para vocês. Qual é a grande novidade? Que o nosso sistema de coordenadas polares, ele trabalha com 2 coisinhas que é de extrema importância e é o que realmente caracteriza o sistema de coordenada polar. Cada ponto no sistema polar, ele tem 2 coordenadas, e essas 2 coordenadas, elas serão sempre não muda. A primeira é algo que nós chamamos de R. Esse R podemos chamar de raio, podemos chamar de medida, podemos chamar de tamanho, mas esse R, na verdade, representa para a gente uma medida, uma distância. E o segundo valor, sempre nessa ordem, viu, pessoal? Sempre nessa ordem, o primeiro é o raio, é a medida, e o segundo valor é o nosso ângulo. É o nosso ângulo de referência. Então, de início, a grande caracterização da diferença entre sistema polar e sistema cartesiano é que o sistema cartesiano são x e y valores quaisquer, e o sistema polar, ele tem o primeiro, uma medida que é um raio que pode ser dado em qualquer unidade de medida, não tem problema,
E o segundo, que é um grau, que na verdade, é um ângulo. Então, nós temos aí duas coordenadas. O primeiro é um raio, é uma medida, e o segundo é um ângulo, que é o ângulo θ. Quando nós vamos desenhar o sistema polar, nós vamos montar o sistema polar, nós temos que desenhar de início essa semirreta que está sendo aqui embaixo. Vocês estão vendo essa semirreta OA? Sim. Pronto. Todas as vezes que vocês forem desenhar um sistema polar, a primeira coisa que vocês devem desenhar é essa semirreta, porque ela indica a origem, que essa origem é o nosso O, tá bom? E essa semirreta, para a gente, nós vamos chamar agora de eixo polar. É a nossa base. Ele que vai mandar agora em tudo. Tem alguém querendo falar? Acho que alguém levantou a mão. Jones? Então, bora lá. Então, assim, a primeira coisa a desenhar é o eixo polar. O que é o eixo polar? Essa semirreta OA. Beleza. Desenhou a semirreta OA. E agora? O que fazer? Nós temos um novo sistema. A professora disse que tem a primeira coordenada uma medida, um raio, um tamanho. E a segunda é um ângulo qualquer. Aí é onde entra agora essa questão, e é o diferencial no sistema polar. Primeiro, o que é que eu vou voltar a falar? O sistema polar, todas as coordenadas têm uma medida, um raio e um ângulo. E é sempre, sempre, sempre assim. O primeiro valor da medida e o segundo valor é do ângulo. Então, nós temos um ângulo θ, uma medida R, e é sempre nesse mesmo formato. Sempre o primeiro vai ser o raio e o segundo é o ângulo. Assim como no sistema de coordenadas cartesianas, eles também admitem ser positivo e negativo. E ser o zero também. Nós vamos ver essas características daqui a pouco. Mas bora lá. Sim, professora. Eu desenho essa semirreta OA. Sei que o ponto tem R e tem θ, que é um ângulo. Como é que eu faço agora para representar esse ângulo? Esse ponto. Primeira coisa, todas as vezes que vocês forem representar um ponto em coordenadas polares, apesar do ângulo vir como a segunda coordenada, ele é quem vocês devem observar primeiro. Então, vamos desenhar um sistema de coordenadas polares e eu quero representar um ponto. Desenhei o eixo polar. Ó, e agora? Agora vocês observem o ângulo para a gente tentar entender onde marcar esse ângulo, como é o comportamento desse ângulo. Mais aqui na frente vocês vão ver que esse ângulo θ, ele é sempre em radianos. Então, a ideia é que ele seja sempre em radianos. O que foi que eu comentei em alguma das questões, se eu não me engano, em alguma das aulas também, foi que não sei se eu trouxe para vocês. O que é que a gente pode fazer? Separadamente, a gente pode substituir o π pelo 180, quando vocês tiverem os ângulos de vocês que estiverem analisando, para a gente ter uma noção do valor em graus. Porque o valor em graus é mais fácil para a gente de desenhar, né? Por exemplo, se eu falar para vocês, marquem 45 graus. A gente já tem, assim, uma noção, eu acredito que a maioria já tenham, assim, uma noção de onde fica o 45 graus. Marquem 4π sobre 5. Aí a gente já... Poxa, eu vou marcar onde? 4π sobre 5. Então, o ângulo, ele é sempre dado em radianos. A gente pode fazer essa substituição pelo graus só para mentalmente ou até vocês mesmos terem uma noção de qual é a posição do ângulo. Mas não é que o ângulo vai ser dado em graus, não. É só para a gente ter a posição de onde fica mais ou menos o ângulo. Então, observar o ângulo, agora nós vamos ver a medida. O ângulo, ele vai representar isso aqui, ó. Vai ser a distância desse eixo OA até esse segmento de reta. E aí, o que acontece? Esse segmento de reta, que é o que vai fechar o nosso ponto, o nosso sistema de coordenadas polares. Esse segmento de reta nada mais é do que um segmento que nasce na origem, que é essa origem que coincide com o eixo polar,
E ele vai finalizar em um ponto, mas esse ponto ele tem uma característica. A distância desse ponto à origem tem que ser R. Quem é R? O primeiro valor das coordenadas de P. Então, o primeiro valor das coordenadas de P, que é esse R, nada mais é do que a distância de O até o ponto. O é a origem do nosso sistema polar. OA é o nosso eixo polar. E a distância de O até P, que é esse ponto, vai ser sempre R. E quem é R? O primeiro valor do nosso ponto. O primeiro valor é sempre R, o segundo valor é o nosso ângulo. E aí, o que é esse R? É essa medida aqui, desse segmento. Esse R não é a medida do eixo polar, viu, pessoal? Esse eixo polar vocês podem desenhar do tamanho que vocês quiserem. Esse R sempre vai ser a medida desse segmento, que é de O até esse ponto P. Mas, tá fácil, né? Tá muito fácil. Um ângulo, um raio. Desenho o eixo polar, observo o ângulo, vou girar, né, esse ângulo e traçar um segmento que tenha tamanho R. O que vai diferenciar agora é o positivo e o negativo, que eu vi que vocês estão com bastante dúvidas. E aí nós vamos fazer alguns exemplos e mostrar para vocês a diferença entre o positivo e o negativo. Por quê? Nós temos duas características, dois comportamentos que são diferentes. Um é o comportamento do raio, ser positivo ou negativo, e o outro é o comportamento do ângulo, ser positivo ou negativo. Então, são duas características totalmente diferentes. O olhar de um é uma coisa e o olhar do outro é outra coisa. Então, o raio, ser positivo ou negativo, é uma característica. O ângulo, ser positivo ou negativo, é outra característica. E aí nós vamos entender. Mas, pessoal, o que é que eu quero que vocês entendam agora de imediato? Sempre quando nós formos desenhar um ângulo qualquer, em coordenadas polares, um ponto, na verdade, em coordenadas polares, o que é que nós temos que fazer? Sempre começar pelo eixo polar, depois observa o ângulo e, por fim, traça um segmento de medida R. Tranquilo, pessoal? Vocês ainda estão por aí? Sim. Estamos sim, Pro. Sim, professor. Tá bom. Tá ótimo. Vamos tentar agora, rapidinho, mostrar aqui uma coisinha para vocês de como a gente começar. Tá aparecendo para vocês o meu quadro branco? Ainda está no slide. Sim, professora. Sim, professora. Pra mim, Tá aparecendo. Pronto. A aula está sendo gravada? Tá. Gravada desde o início, para vocês depois ficarem olhando para minha carinha. Ó, digamos que nós fôssemos desenhar aqui um ponto em sistema de coordenadas polares, um ponto qualquer. Sempre quando vocês forem desenhar o ponto, a primeira coisa que vocês terão que fazer é desenhar o eixo polar. Primeira coisa que vocês têm que fazer é isso. Traçar o eixo polar. Ele que vai dar para a gente a nossa referência, a nossa base de por onde nós vamos andar, por onde nós vamos caminhar. E o que é que nós vamos fazer a partir daí? Assim, eu já sou meia torta na mão, e aí no computador pior. Então, desconsiderem assim, essas amplitudes. Vamos para um ponto P. Eu não vou colocar nesse momento valores, eu vou só colocar a ideia do que seja esse ponto P. Quando nós vamos um ponto em coordenadas polares, nós temos dois valores, não é isso? Esse primeiro valor é o valor de quê? Nosso ponto em coordenadas polares. R. Isso, é o nosso valor de R, que é um raio, uma medida. O segundo valor é o nosso valor do ângulo. Isso, pessoal. O que eu vou representar aqui por θ, que é um θ, viu, pessoal? Faz de conta que são θ. E aí nós temos em todo ponto em coordenadas polares essas duas características. Nós temos
uma medida R e um ângulo. Já traçamos aqui o nosso eixo polar. O que é que nós temos que observar? O nosso ângulo. Então, apesar dele vir como a segunda coordenada, é ele que nós temos que observar primeiro. Quem é ele? Quem é esse ângulo? E esse ângulo ele vai indicar até onde nós vamos girar. É a ideia do giro, como se fosse fazer o ciclo trigonométrico, como vocês já viram, né? Em trigonometria. Tem um ciclo, né? Nós vamos fazendo giros. Então, digamos que esse ângulo ele fosse representar até aqui. Por exemplo. Aqui é o nosso ângulo θ. Então, primeira coisa, o eixo polar, nascendo sempre na origem. Segunda coisa, o ângulo, que é esse segundo valor que está sendo dado. E nós vamos girar. Para finalizar, nós vamos traçar um segmento que tem que nascer na origem. Nascer na origem. Ter esse ângulo como referência. E o tamanho desse segmento tem que ser R. Então, esse tamanho daqui da origem até esse ponto P vale R. Nesse momento, eu não sei quem é R, não sei quem é θ. São valores quaisquer. É só para indicar a vocês como é que nós começamos. Aí, o que acontece? Oi. Primeiro, a gente tem que construir o ângulo, para depois o R. Porque assim, se você for construir primeiro o R, você pode construir esse R em qualquer posição. E aí, por exemplo, esse R eu poderia traçar aqui. Mas se eu traçar esse R aqui, ele está incorreto, porque o meu ângulo ele só vai até aqui. Então, primeiro vocês têm que traçar o ângulo. Certo. Senão, porque esse R a gente pode traçar em qualquer posição. Então, primeiro sempre desenhe o ângulo. Mas a ideia é essa. O eixo polar, observa o ângulo, desenha, né, o nosso ângulo. Assim, esses ângulos, eles não vão ser medidos num compasso, no transferidor, para ver se vocês fizeram assim, ao pé da letra, tudo certinho, muito bonito, muito perfeito, tá bom? É só uma representação. A gente entende como sendo a representação do ângulo. Porque senão fica complicado, até para a gente estar observando se vocês fizeram exatamente o ângulo que está ali, é complicado. E esse R, que é a medida da origem até o ponto. Essa é a ideia geral do nosso sistema de coordenadas polares. Mas nós temos duas possibilidades. O R ser positivo ou negativo e o ângulo ser positivo ou negativo. E agora nós vamos entender o que é que cada um interfere. Até aqui tranquilo, né, pessoal? Sim. Bora lá, bora desenhar. Professora, Oi. Uma pergunta referente a essa questão da medição do ângulo. Nessa atividade que vai acontecer, é permitido fazer a mão livre e escanear e enviar? Sim. Ok, muito obrigado. Não tem problema, viu, pessoal? Se vocês quiserem fazer no caderno, quiserem tirar foto, quiserem escanear e enviar, não tem problema. Eu só digo para vocês tomarem cuidado se for fazer a lápis, porque às vezes quando você tira uma foto ou quando escaneia não fica legível. Mas desde que fique legível, não tem problema não, fazer a mão. Bora agora montar um novo sistema de coordenadas polares. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eixo polar. Origem, o meu eixo polar. Eu vou deixar o R para falar sobre ele depois, vou começar pelo ângulo. Eu não sei se vocês já estudaram em trigonometria a ideia dos ângulos, a ideia que eu acho que vem em alguma das matemáticas, não sei se é matemática 2 ou é a 3. Mas a gente vê um pouco sobre trigonometria e um pouco sobre essa ideia de ângulo. O que é que nós temos? Nós temos valores para ângulos que podem ser positivos, podem ser negativos. E nós já vimos que uma volta completa, ele equivale a 360 graus, que é o nosso 2π. Então, todas as vezes que vocês fazem um giro completo, esse giro completo aqui, ele tem 2π, 360 graus. O ângulo, em coordenadas polares, ele pode ser positivo e pode ser negativo. Sim, professora. E o que é que isso vai dizer para mim? Que diferença faz ele ser positivo ou negativo? Aí o que é que acontece? Todas as vezes
que o ângulo for positivo, vocês irão girar no sentido anti-horário. Então, a gente inicia nesse eixo polar e gira no sentido anti-horário. E isso todas as vezes que o ângulo for positivo. Por exemplo, esse caso aqui, a gente pode afirmar que o ângulo é positivo. Vejo que ele nasceu no eixo polar e girou no sentido anti-horário. Mas, se o ângulo for negativo, o ângulo negativo, nós teremos que girar ele no sentido horário, para baixo. Então, a grande diferença do ângulo dele ser positivo ou negativo é essa. Se for positivo, independente do sinal, ele sempre inicia no eixo polar, viu, meu povo? Então, ou positivo ou negativo, ele vai sempre iniciar nesse eixo. Se for positivo, sobe para cima. Então, ele gira no sentido anti-horário. Se for negativo, ele desce. Então, negativo desce e aí é no sentido horário. Então, essa é a diferença agora na representação geométrica do ângulo ser positivo ou do ângulo ser negativo. Positivo, a gente vai sempre girar para cima e negativo, sempre descendo. Aí, por exemplo, se eu tivesse um ângulo de 30 graus, falando em 30 graus, em graus, que é mais fácil da gente visualizar. Um ângulo de 30 graus, se ele for positivo, ele ficaria aproximadamente aqui. Então, aqui seria se ele fosse positivo. Mas se o ângulo for negativo, menos 30 graus, ele desce para baixo. E é esse valor aqui que tem que ser esse 30 que nós estamos falando. Então, pessoal, o ângulo ser positivo ou negativo indica o movimento. Se sobe a partir do eixo polar, sempre quando for positivo, sempre no sentido anti-horário, ou se desce também a partir do eixo polar, se for negativo. A ideia de ângulo ser positivo ou negativo é essa. Nós temos esse comportamento que é referente a subir ou a descer, na verdade. É a única coisa que interfere com relação ao ângulo ser positivo ou negativo. Agora, nós vamos para o raio. O raio, ele tem um olhar diferenciado. Por quê? Vamos começar a desenhar um eixo, um sistema aqui de coordenadas polares. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que vocês deverão fazer é o nosso eixo polar. Então, desenhe o eixo polar. A gente já viu que se o ângulo for positivo, ele sobe. Então, eu vou considerar aqui um ângulo positivo. Então, digamos que aqui seja um ângulo qualquer e aqui seja R, por exemplo. Então, aqui é um ângulo θ qualquer e essa medida que vai da origem até esse ponto P, ela vale R. Então, esse ponto P aqui, vou chamar ele de R e θ. Nesse caso, considerando o R sendo maior que zero, sendo positivo. Então, o que foi que nós fizemos? Traçamos o eixo polar, observamos o ângulo e giramos o ângulo. Como ele foi positivo, a gente girou no sentido anti-horário. A partir disso, traçamos essa medida R, que está sendo dada aqui. Mas e se fosse menos R? Como é que ficaria? Ó, como nós vamos fazer, com calma. A primeira coisa que vocês terão que fazer é sempre o eixo polar, que inicia em O. E o que foi que eu falei para vocês? Sempre quando vocês forem desenhar um ponto em coordenadas polares, comecem sempre pelo ângulo. Comecem sempre pelo ângulo que é mais fácil. Então, esse ângulo é θ. Então, esse ângulo é um ângulo θ até aqui, aproximadamente. Se o meu valor de R fosse positivo, ele ficaria
mais ou menos aqui. Se fosse um valor de R positivo. Como nesse caso o valor de R é negativo, o que é que vai diferenciar e como é que vocês deverão agora fazer para traçar essa medida que é negativa? Com relação ao R, pessoal, eu vou apagar aqui essa origem para ficar mais fácil para eu desenhar. Com relação ao R, todas as vezes que ele vir negativo, o que é que nós temos que fazer? Traça o eixo polar, desenha o ângulo e marca em pontilhado como se fosse o R positivo. Só que vocês não marcam a linha, vocês marcam em pontilhado. A partir daqui, nós temos um segmento, não é isso? Veja que eu tenho um segmento que nasce na origem. Vou colocar aqui do lado da origem. E que aqui seria o ponto final, como é esse ponto P. Só que como o meu R é negativo, vocês terão que traçar uma reta suporte. A reta suporte é o quê? É imaginar que vem uma reta por aqui e como é reta, ela cresce, né? Então, ela cresce nesse sentido. Então, aqui seria a reta suporte, considerando esse caminho aqui. É como se a gente pegasse uma régua, posicionasse nessa reta e traçasse até aqui embaixo. Só que ela vai ter um fim, então ela deixa de ser reta para ser um segmento. E onde é que é o fim dela? Nós temos que observar essa medida aqui, que é R, e marcar desse outro lado. Então, o meu ponto, ele deixa de estar lá em cima e passa a ficar aqui. Então, sempre quando o R for negativo, traça o eixo polar, observa o ângulo, gira o ângulo, traça em pontilhado, como se vocês fossem representar o R positivo, e seguindo esse caminho aqui, vocês irão traçar um segmento ou uma reta suporte. Seguindo esse caminho, passem sempre uma régua. Professora. E aí, no seu lado oposto, vocês irão marcar esse ponto. Lembrando que essa medida aqui, da origem até o ponto, tem que ser R. Ou módulo de R, porque quando a gente fala em distância é sempre positivo. Alguém quer comentar? Oi, professora. Boa noite. Boa noite, colegas. Aqui, Giovanni, do Polo de Feira. Só um detalhe, no caso, essa representação aí, você colocou R maior que zero, mas acho que só um detalhe também, no caso, para essa representação, esse ângulo aí estaria compreendido entre 0 e 2π, não é isso? Sim. Sim, o ângulo está entre 0 e 2π. Ok. Professora, está me Sim. ouvindo? Sim. Nesse caso, quando eu tenho R negativo, eu posso, então, converter esse ângulo como o complementar e acho o R negativo? Pode. Pode também. Pode, né? Porque aí eu Pode. vou inverter e aí eu já acho a medida do ângulo complementar, não é isso? Isso. Ó, isso mesmo, amada, que você falou. Eu vou aqui falar sobre as duas perguntas e vou traçar os comentários para vocês entenderem também. O primeiro questionamento foi com relação a esse ângulo que está entre 0 e 2 e π sobre 2, ou entre 0 e π. Nesse momento aqui, apesar do ângulo não ser dado, a gente não forneceu o valor do ângulo, pelo desenho, né, a gente consegue afirmar que ele está entre 0 e π sobre 2, que ficaria aproximadamente aqui. Então, eu tenho um ângulo entre 0 e π sobre 2. Não tem problema com relação ao ângulo, tá tranquilo. O segundo comentário, que é bastante interessante, é um outro caminho para vocês marcarem quando o R for negativo. Tá errado, não tá errado, tá correto. Mas aí vocês terão que ter um pouco de cuidado, porque é um outro olhar. Por quê? Por exemplo, digamos que aqui fosse 30 graus. O que acontece? Vocês vão marcar um ponto em coordenadas polares. Então, observem o ângulo, sobe, e aí, se R for negativo, vocês traçam o pontilhado e pela reta suporte traçam um outro segmento. Só que se vocês observarem, essa representação aqui, ela também pode ser feita considerando um outro ângulo.
que é esse ângulo aqui, ó. Então, vocês conseguem ver que aqui é um outro ângulo e que eles dois juntos formam 180 graus. Então, por exemplo, se eu tiver aqui 30 graus e o meu R for negativo, é a mesma coisa que eu considerar menos 150 graus e considerar o R positivo. Então, é o mesmo desenho, é a mesma representação. Então, o R negativo, se vocês estiverem com o R negativo e tiverem dificuldades para fazer esse desenho, o que é que vocês podem fazer mentalmente? Vocês fazem assim, ó. 180 menos o ângulo que vocês... Aqui é meu Teams, tá assim. 180 menos o ângulo de referência, porque vai dar esse outro ângulo aqui, ó, e traço o valor de R positivo. Assim, eu acho que dá mais trabalho. Você tem que fazer uma continha. Quem já tem noção de ângulo, quem tem facilidade com essas noções de ângulo, não tem problema nenhum. Tá certo. Mas, quem tiver um pouquinho dessa dificuldade, tem esses dois caminhos. Ou seguir por esse lado, ou pelo outro, considerando que nós vamos girar no sentido oposto. Considerando, né, claro, que nós vamos girar no sentido oposto. Então, por exemplo, se for 30, aqui 180 menos 30 dá 150. Só que vocês irão no sentido oposto. Então, se o ângulo for positivo, ele desce negativo. Mas, se vocês observarem, como nós já vimos também, eu já comentei, em trigonometria, na verdade, na questão de ângulos, um ponto aqui, ele tem várias representações. É um ponto só que representa uma infinidade de ângulos. Então, esse ponto aqui, ele também representa um outro ângulo, ó. Vocês estão vendo comigo? Então, eu tenho esse ângulo aqui, eu posso ter esse ângulo, considerar o R negativo, e posso ter esse aqui. Fica a critério de cada um que vocês acharem mais tranquilo. Não tem problema, não. Eu vou mostrar agora para vocês os nossos exemplos que já estão resolvidos na atividade de vocês, para vocês verem que não é tão difícil, é tranquilo, basta ter um pouquinho de calma, certo? Na hora de desenhar, observa o que é que nós temos. Ângulo. Se for positivo, professor, eu vou girar para cima, eu vou iniciar ele rodando para cima. Se for negativo, a gente começa do eixo polar e desce, sempre descendo. Se for o R positivo, segue no caminho. Se for negativo, a gente vai no caminho oposto. Pessoal, vamos ver esses exemplos e aí eu vou mostrar para vocês a diferença do positivo e do negativo. Esse exemplo, ele tem π sobre 2, a gente já conhece que é um ângulo bastante famoso, né? Então, traço o eixo polar OA. Como o ângulo π sobre 2 é positivo, nós vamos girar ele no sentido para cima, no sentido anti-horário. Giramos o ângulo e vamos marcar um segmento que tenha R unidade de medidas, que nesse caso é 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E esses tracinhos aqui, professora, é para indicar cada unidade de medidas. Então, se vocês observarem, ó, aqui eu tenho um pedaço, outro pedaço, outro pedaço, outro pedaço e outro pedaço. Eu tenho 5 pedacinhos. Então, ele representa para a gente o quê? Que são 5 unidades de medidas. Vejam esse segmento. Por exemplo, ele tem dois pedacinhos. Então, ele representa 2 unidades de medidas. Diga, Amada. Na atividade, a senhora colocou uma questão assim para a gente avaliar as imagens, certo? Só que aí, Sim. em todas as imagens, eu notei que só tinha 2 tracinhos em cada imagem. Foi proposital, no caso, ou será que eu estou vendo errado? Não sei. Eu fiquei confusa quanto a isso, porque eu achei estranho todas ter só 2 tracinhos. E agora, nem sei, ó, Amada. Eu achei Sei muito não. estranho, porque, por exemplo, nessa daí que tá a letra na primeira de baixo, só tem um tracinho que é perto da bolinha, não é isso? Sim, esse aqui? Sim, aí só tem um. Aí significa que é só um quadrante. Uma unidade de medida. Isso, só uma unidade. O R vale 1. Professora, e essa unidade de medida, ela é específica, centímetros, milímetros? É definido qual a unidade? Não. Assim, depende muito da questão. Mas normalmente a gente não define unidade de medidas.
Mas quando vocês forem desenhar, o que é interessante que vocês tentem fazer com que esses tamanhos aqui eles sejam iguais. Então, a distância desse zero até esse tracinho seja a mesma, até esse tracinho que seja a mesma, padronizar uma medida para vocês. Não é necessário que vocês tenham um centímetro, ou metro, ou milímetro, qualquer que seja. É necessário que vocês padronizem para vocês um tamanho. Então, por exemplo, esse tamanho daqui é o mesmo desse daqui. Não importa se é centímetro, se é metro, mas que vocês padronizem o mesmo tamanho. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 unidades de medidas. Então, o meu R vale 3. E o meu ângulo ele é 7π sobre 6. E vejam que a flechinha também é interessante, ó, quando vocês forem desenhar. Por quê? Porque a flechinha ela indica o sentido de onde é o nosso ângulo. Então, vejam que a flechinha está indicando que é essa posição. Ou seja, o meu ângulo está subindo, então esse ângulo é positivo. Mas olha o que acontece aqui embaixo. A flechinha ele já desce. Então, vejam que eu já tenho aqui uma flechinha para baixo. Então, essa flechinha para baixo indica que o meu ângulo é negativo. Então, imagine que vocês têm um desenho de um sistema de coordenadas polares e não mostre o ângulo. Só mostre a flechinha, no caso, como está aqui, essa flechinha. E pergunte se a gente pode afirmar se esse ângulo é positivo ou negativo. Então, pelo desenho, a gente pode afirmar que ele é negativo, porque essa flechinha está indicando o movimento do ângulo. Quer dizer que ele está nascendo no eixo polar e está no sentido horário. E se é sentido horário, é negativo o ângulo. E aqui nesse exemplo nós temos, ó, 1, 2, 3, 4 unidades de medidas. Ou seja, o meu R, que é o primeiro valor, ele vale 4. Nesse caso, eu tenho P igual a 5 sobre 2. Aí, o que acontece? Quando a gente vai para 5 sobre 2, é um número fracionário, né? 5 sobre 2 dá o quê? 2,5. Então, vejo que eu tenho aqui, ó, 2 unidades de medidas que têm mesmo tamanho, representando 2. E eu tenho uma outra unidade de medida menorzinha, ó, que aqui é para ser metade dessa unidade de medida. Deixa eu ver se eu tenho algum negativo. Não botei nenhum negativo, olha que legal. Mas vamos entender também esses gráficos. Aqui eu tenho menos 5π sobre 4, também gira, ó, no sentido horário. E feito isso, nós marcamos o ponto P igual a 2 e menos π sobre 4. Mas fazemos de conta, pessoal, que... Deixa eu ver se eu consigo riscar o meu PDF. Digamos que fosse aqui o menos 2. Nesse ponto, né? Vamos considerar esse mesmo ponto. Vamos considerar que esse valor fosse menos 2. Se fosse menos 2, como é que ficaria? Vocês iriam traçar esse ângulo, ó. Aqui ficaria pontilhado. E vocês iriam descer, ó, até aqui embaixo. É porque não desce no meu PDF, mas vocês iriam descer nesse sentido aqui. Sempre nesse sentido, que é o sentido seguindo, né? Como se a gente considerasse uma linha passando por aqui. Então, nós teríamos esse movimento. Reto, né? Reto. Mas seria essa a ideia aqui. E o ponto ficaria aqui embaixo. Claro, considerando, né, que fosse 2 unidades de medidas. Então, aqui, o que foi que eu risquei aqui é pensar que se fosse, por exemplo, menos 2 e menos 5π sobre 4. Então, traço o ângulo, deixa aqui pontilhado e desce no sentido oposto. Pessoal, esse exemplo que eu coloquei aqui, por fim, nesse caso, eu quero chamar a atenção para vocês. Boa noite, amada. Se só tivesse o desenho e não desse esses pontos, como eu faria para descobrir? Você fala no sentido... Não dá o ângulo e não dá nenhum valor? Por exemplo, tá o desenho e tem aí ponto 2, menos 5 sobre 4π. Se tivesse só esse desenho do jeito que tá aí, com esses pontinhos e tudo, a seta, como eu faria para descobrir que seria 2, menos π sobre 4?
Bora lá. Pessoal, deixa eu ver se tem algum exemplo desses aqui. Não, que as exercício é separado. Se não tiver o ângulo, por exemplo, aqui ele vem o ângulo do lado, né? A pergunta da colega de vocês é o seguinte: professora, tem um desenho, mas não tem isso daqui. Pronto. Digamos que fosse assim. Eu tivesse esse valor e perguntasse quais são as coordenadas desse ponto. O que acontece, pessoal? Esse ângulo, nós temos duas possibilidades. O ângulo já ser dado, e aí a gente consegue, né, observar o ângulo. Observa que ele é negativo pela flecha, e aqui nós vamos observar isso aqui, ó. Da origem até o ponto, as unidades de medidas. Então, aqui eu tenho, ó, um tracinho que divide esse segmento em dois pedaços. Então, eu tenho 2 unidades de medidas. Esse segmento aqui, por exemplo, eu tenho, ó, 1 unidade de medidas, 2 unidades de medidas, 3 unidades de medidas, 4 unidades de medidas. Então, o que é que acontece? Nesse caso, a gente consegue definir a unidade de medidas. O ângulo tem que ser dado, o ângulo. A gente pode até saber se ele é positivo ou negativo, ou alguns ângulos a gente consegue observar. Por exemplo, o ângulo de 180, o π, o 2π. Alguns ângulos são visíveis, são fáceis de a gente visualizar, mas outros ângulos não. Por exemplo, se não vier esse ângulo aqui, esse valor, a gente não consegue achar que esse valor aqui seja 17π sobre 6. A gente pode ter uma noção de que seja esse valor, mas a gente não consegue afirmar de certeza. A gente pode dizer um valor aproximado, mas a gente acredita que seja esse daí. E por que eu falei para vocês terem cuidado na hora da representação? Porque nesse caso, todos os meus valores de R foi positivo. Então, a gente consegue achar os valores, consegue saber pelo tamanho. Então, nós temos aqui, ó, 1 unidade de medidas, 2 unidades de medidas e meia. Então, a gente consegue saber o valor de R. Se vocês estão observando um desenho, e aí vocês visualizam, ó, tracejado, como eu desenhei no Teams tracejado, vocês já sabem que o R é negativo. Se não aparecer o valor, vocês já sabem que o R é negativo. Como é que a gente sabe o ângulo? A flechinha indica se ele vai ser positivo ou negativo. Então, nesse desenho, a gente conseguiria saber que aqui é menos um ângulo. Alguns ângulos a gente consegue dizer com precisão qual é o ângulo. Outro ângulo a gente pode dizer um valor aproximado. E com relação ao R, o R não. O R a gente consegue falar de certeza, né? Qual é o valor dele. Se vir desenhado nesse formato, a gente sempre sabe que é positivo. Basta a gente contar os pedacinhos. 1, 2, 3, 4. Se vir pontilhado, então imagine que vocês tivessem aqui, né? O pontilhado, vários pontinhos, quer dizer que meu R ele é negativo. E aí basta contar também quantos tracinhos tem para a gente saber. Tranquilo, pessoal? Professora, tem algum software que a gente possa desenhar isso aí? Porque na atividade é para a gente desenhar esses ângulos aí. O GeoGebra, a gente consegue fazer isso? Pessoal, agora sim, eu fiquei na dúvida. Eu nunca utilizei o GeoGebra para coordenadas polares. Eu já utilizei para cônicas, que nós vamos ver cônicas no próximo bloco, e aí dá para a gente conseguir visualizar, tem muita coisa. Agora, software eu ainda não utilizei. Mas se vocês tiverem dificuldade em fazer à mão... Professora, eu queria saber, assim, até sexta-feira mesmo para entregar essa atividade ou você vai me dar mais tempo? Tutores de plantão, o que é que vocês acham? Tá até o dia 14, acho que é dia 14, né? A avaliação de vocês. A prova é terça-feira à noite. Não sou tutora, mas eu acho que, como é só para entregar, poderia deixar até o dia da prova. Professora, deixa até o dia da prova para eles. Olha,
o tutor de vocês deixa até o dia da prova para eles, os bichinhos, né? E até Tem mais então, tempo. que até então os alunos eles vão tentando responder e já estão estudando para fazer uma ótima avaliação. Eu concordo com eles. Viviane, quer falar? Sim, Pro, só para lhe mostrar uma questão aqui, pode ser? Pode. É das atividades? Para lhe mostrar mais ou menos como foi que eu fiz uma aqui, para ver se está certo. Eu respondi, claro. Vou dar, assim, ideias, viu, pessoal? Porque as atividades de vocês vão ser todas avaliadas, né? Vai valer nota. Então, se eu der a resposta, eu vou dar, assim, alguns comentários. Certo. Para saber se vocês estão no caminho correto ou não. Na verdade, de certa forma, a senhora já até deu alguma resposta com aqueles vídeos, não foi? Que depois Essa que eu me questão, bati tanto para responder, eu vi que tinha lá a resposta no seu vídeo. Faz de conta que ninguém viu. Essa questão, ó, Pro, cadê? Assim. -3 e acho que é -5π sobre 3. Isso. Tem que afastar-se um pouquinho mais, não sei se é seu celular ou notebook, para ficar mais nítido para o pessoal ver. O que foi que ela fez? Vejam que ela traçou o ângulo. Pronto, assim, tá ótimo. Vejam que ela marcou o eixo polar, o A, traçou o ângulo, como o ângulo é negativo, desce no sentido, né? No sentido contrário. E ao tracejado, que eu falei para vocês, que nos desenhos vão ter, eu tenho uma parte escura, que representa realmente a posição, e tem uma parte tracejada. Então, todas as vezes que vocês observarem esse tracejo aqui, quer dizer que o meu valor de R é negativo. Então, quer dizer que ela segue no sentido oposto. Respondi a sua pergunta? Creio que sim. Aparentemente, não parece estar errado, não. Mas a ideia é essa, viu, pessoal? O negativo, o ângulo positivo ou negativo, positivo vocês irão girar no sentido para cima, negativo no sentido para baixo. E a questão do valor de R é isso. Se o meu R for positivo, vocês seguem no mesmo caminho que vem o ângulo. Se for negativo, vocês descem, faz o pontilhado e vão marcar no sentido oposto, no sentido do outro lado. Pessoal, vamos falar rapidinho da segunda aula, né? Do nosso segundo. Esse é bem simples. Eu só vou falar com vocês, nem tem exercícios. Eu não sei se vocês perceberam, mas só 2 aulas tem exercícios, que é a aula 1 e a aula 3. O roteiro 2, ele traz para a gente as relações entre o sistema polar e o sistema cartesiano, considerando a escrita de vetores. Por isso que eu perguntei sobre geometria analítica 1, porque geometria analítica 1 faz o estudo de vetores. Pessoal, não é dizer que vocês não porque não viram geometria analítica 1, não é isso. Então, alguns detalhes, inclusive nas cônicas, que vocês vão ver no próximo bloco, tem algumas coisas que vêm, alguns detalhes de geometria analítica 1, que é essa relação de vetores. Mas dá para vocês entenderem tranquilo também. Quando nós vamos para o sistema polar, nós podemos também fazer a relação, né, entre o sistema polar e o sistema cartesiano. Então, vejo que eu tenho aqui, ó, OX, pode ser presente o eixo X do nosso sistema cartesiano e pode ser para a gente o eixo polar, que é de onde nasce o nosso sistema de coordenadas cartesianas. Então, o vetor a gente sempre tem um ponto de origem, um ponto de extremidade, né, que é o ponto final, e vejo que esse vetor ele pode ser dado. Todos os vetores, quando nós vamos estudar vetores em sistema de coordenadas cartesianas, um vetor qualquer, na verdade, ele é representado por 2 valores, que também é x e y. Então, por exemplo, quando eu marco esse P aqui, x e y, representa para a gente um vetor que nasce na origem, que tem a extremidade em P, e esse x e esse y são as coordenadas do vetor. Isso considerando esse vetor em coordenadas cartesianas. Mas esse vetor ele também pode ser visto no sistema de coordenadas polares. Então, o meu vetor, que tinha valores x e y, ele também pode ser um vetor. Ele pode ser um
vetor que vai ter valor R e valor θ. Por quê? Porque a ideia é o seguinte, quando nós vamos trabalhar com vetores, nós temos dois pontos, e esse segmento que une os dois pontos, ele vai dar para a gente um vetor. Só que o vetor tem a ideia da direção, do sentido, né? É diferente do segmento. Quando nós vamos para o sistema de coordenadas polares e nós vamos representar um ponto, esse ponto tem uma medida R, e essa medida R, ela nasce na origem e finaliza em um certo ponto P. Então, também representa para a gente um vetor. Então, o vetor ele pode ser dado em sistema de coordenadas cartesianas e pode ser dado em sistema de coordenadas polares. Aí é onde vem a questão. Esse R aqui, para quem lembra de vetor em geometria analítica 1, representa um módulo do vetor. Um módulo, ou também chamado de norma do vetor. Quer dizer que é o comprimento dele. Então, quando a gente tem vetor e tem as suas coordenadas em sistema cartesiano, essas coordenadas indicam o ponto da extremidade do vetor. É o ponto de extremidade, esse x e esse y. Porque a gente, quando estuda vetor, sempre considera, né, o vetor nascendo da origem, para tentar visualizar. Quando nós vamos para o sistema de coordenadas polares, esse R aqui indica a norma do vetor, o módulo do vetor. Ou seja, nesse caso aqui, a gente não sabe o ponto de extremidade. O ponto de extremidade considerando, né, um sistema de coordenadas polares. Então, é como se a gente não soubesse o ponto de extremidade. O que é que a gente sabe? O tamanho do vetor e, pelo ângulo, a posição que ele fica. Então, essa é a relação entre vetor, entre sistema polar e sistema cartesiano, que é basicamente o que vem dizendo nesse segundo momento. E aí, me falando também um pouco da história, né, da geometria analítica e algumas propriedades. Essas propriedades, pessoal, é porque é o seguinte. Quando nós vamos estudar coordenadas polares, o que é que acontece? Vamos observar um ponto em coordenadas cartesianas. Esse ponto aqui, ele é único. Se você marca x e y, não vai existir um outro ponto que tenha x e y, a não ser que sejam pontos coincidentes. Então, o que é que acontece? Todo ponto em sistema de coordenadas cartesianas, ele é único. Quando nós vamos para o sistema de coordenadas polares, o que é que acontece? Ele é diferente. Por quê? Porque se a gente considerar um ponto de coordenadas polares, a cada volta completa, eu paro no mesmo ponto. Então, por exemplo, digamos que aqui seja o ângulo de 45 graus, um exemplo. Então, eu vou marcar esse ponto tem medida 5 e 45 graus. Aí nós vamos, né? Marcamos o ponto P. Mas se eu der uma volta completa, eu também vou parar no ponto P. Se eu der outra volta completa, eu também vou parar no ponto P. E assim sucessivamente. Então, quando nós estamos falando em ângulo, tem que ter esse cuidado. Que, na verdade, existe aí um conjunto infinito de pontos que têm essa mesma representação. Então, em sistema de coordenadas polares, na verdade, cada ponto é um conjunto de pontos. Por que é um conjunto de pontos? Porque a cada volta completa, a gente para na mesma representação. É o que vem dizendo aqui, ó, nas propriedades. Porque 2π é a volta completa que tem 360 graus. 2π. E quem é K? K é o número de voltas. Então, eu posso dar K igual a 3 voltas completas. K igual a menos 5 voltas completas no sentido contrário, que pode ser negativo também. Tanto que aqui fala que ele é inteiro. Por quê? Porque pode girar no sentido positivo e no sentido negativo. Então, todas as vezes que nós estamos falando em vetores, na forma polar ou em sistema de coordenadas polares, cada ponto representa um conjunto de pontos. Sim, professora, mas às vezes tem algumas questões que falam de ponto, fala de não sei o quê, e a gente sabe que é um ponto só. Ou então, como é que eu vou saber se é um ponto só ou então representação daquele ponto? Normalmente, nas questões, quando a gente quer delimitar, a gente coloca assim, por exemplo, θ entre 0 e 2π, θ entre 0 e π sobre 2. Quer dizer que existe aí um intervalo limitado para o ângulo. Aí, essa representação
ela não é mais um conjunto de pontos. Ela é um conjunto limitado. Aí eu vou passar para vocês. Só que uma fala rapidinho. No Teams aqui no quadro do banco, sobre o que eu estou falando desse ângulo. E aí vou chamar a atenção também aqui para outra informação que vocês vão ver. Todas as vezes que vocês estiverem estudando o ângulo, professora, mas eu calculei, sei lá, digamos que vocês calcularam e acharam o ângulo 2π sobre 3, em alguma das questões de vocês. E na questão não vem dizendo nenhuma informação sobre o valor do ângulo. Se não vem dizendo nenhuma informação e vocês fizeram, sei lá, se for uma transformação, por exemplo, e vocês acharam 2π sobre 3, vocês vêm aqui, ó, mais 2kπ. Então, sempre acrescentem o 2kπ na resposta de vocês. Por quê? Porque cada ponto em sistema de coordenadas polares representa um conjunto de pontos que tem a mesma representação. Aí, digamos que vocês estão fazendo uma questão, pede para que vocês encontrem o ângulo, considerando que o ângulo θ seja maior do que 0 e menor do que 2π, por exemplo. Se vocês visualizarem algo desse tipo nas questões de vocês. Nesse caso aqui, ele não é mais um conjunto de pontos. Por quê? Porque eu delimitei o meu ângulo. Então, veja que o meu ângulo ele está dentro de um intervalo. Ou seja, na resposta de vocês, não preciso 2kπ. Por quê? Porque o meu ângulo ele foi limitado a um intervalo. Então, quando vocês estiverem resolvendo, tenham cuidado também com essas questões. Se vir definindo o intervalo, esse ângulo ele é único. Ou pode ser duas representações, depende de como é o intervalo para vocês. Mas, se não for, vocês sempre acrescentem o 2kπ. E aí já vou chamar a atenção, mas aí eu vou falar sobre o próximo tópico, e aí eu chamo a atenção para isso. Essa parte é mais tranquila, mais teórica, né, pessoal? Giovanni, quer falar? Professora, só uma dúvida aí. No caso, esse K aí, ele pertence ao quê? Aos inteiros ou... Aos inteiros. Então, ele pode ser negativo? Pode, né? Pode ser negativo. E o que é que diferencia o negativo? É porque aí a rotação vai ser no sentido contrário do ângulo? Isso. Então, o meu K, que nem foi comentado, ele pode ser positivo ou negativo. E o que vai diferenciar é realmente isso. Por quê? Porque o positivo, ele vai girar no sentido anti-horário, isso, para cima, e o K negativo, ele gira no sentido contrário, no sentido para baixo. Então, complementando aí, eu posso botar que K pertence aos inteiros, não é isso? Complementando isso aí que você colocou, essa representação. Sim. E, inclusive tem, né, no roteiro de aula de vocês, vem dizendo que K é inteiro. Mais alguém? Certo, Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo, amado? Podemos ir para o próximo tópico, Matos, para a gente finalizar? Finalizar, sim. O próximo roteiro de aula é o último que nós vamos ver hoje, né? Que é a parte de transformação, que tem a parte dos exercícios também. Melhorou a mente de vocês sobre as coordenadas polares? Auxiliou? A minha auxiliou bastante. Muito, professora. Eu estava precisando dessa aula mesmo. Professora, só mais uma pergunta. Surgiu uma dúvida. Esses ângulos podem ser feitos no GeoGebra para o trabalho agora, para a atividade agora? Pode ser feito no GeoGebra, pessoal. É isso que eu estou dizendo. Assim, eu não tentei desenhar coordenadas polares no GeoGebra. Já tentei cônicas, mas coordenadas polares não. Mas se vocês conseguirem, né, trazer essa representação no GeoGebra, não tem problema, viu, pessoal? Não tem problema, não. Eu só vou chamar a atenção aqui para uma coisinha. Não sei se vai ser o caso de vocês. Por exemplo, o GeoGebra. Se vocês estiverem fazendo questionário online
E aí vocês pensam em utilizar o GeoGebra. Tome cuidado com o tempo e com a internet, porque pelo menos comigo o GeoGebra é um programa assim, um pouco pesado. E aí, se eu abrir o AVA e abrir o GeoGebra e ficar um pouquinho lento, talvez o tempo seja mais reduzido para vocês fazerem a prova. Então, tenham cuidado também, viu? Com esses programas, porque às vezes tem alguns deles que são bastante pesados. Não é em relação à prova, não. É em relação a essa atividade que vai ser postada. Não, mas não tem problema não. Com relação à Tirar print atividade... da atividade e postar. Sim. Era essa. Sim, no GeoGebra tem como vocês gravarem também. Se for da vontade de vocês gravarem, também pode gravar. Gravo os desenhos que vocês fazem. Bora lá, né, pessoal? Bora entender um pouquinho sobre essas transformações. Como é que a gente sai de um ponto em sistema cartesiano e chega em coordenadas polares? E como é que a gente sai de coordenadas polares e chega no sistema cartesiano? Pessoal, nós fizemos aqui uma demonstração aqui no material de vocês, como é que fica essa transformação e de onde que surge, né, essa transformação. Esse sistema aqui embaixo, veja esse sisteminha aqui, é o sisteminha que a gente viu, né, na aula passada, falando sobre a relação de vetores, que essa relação de vetores, né, existe relação de vetores e no sistema polar e no sistema cartesiano, como nós já vimos. E aí, o que é que acontece nesse caso? Vamos entender. Vocês conseguem visualizar comigo? A ideia desse desenho está tranquila, né, pessoal? Eu tenho aqui um ponto, estou representando ele em XY qualquer, não estou dizendo se é positivo ou se é negativo, e um ponto P sendo representado também em R θ qualquer, e não estou dizendo se é positivo ou negativo. Aqui é generalizando. Claro que pelo desenho a gente sabe, por exemplo, nesse caso, que X e Y são positivos, que o ângulo é positivo. Isso aí é só para trazer a demonstração. A demonstração, considerando eles com valores negativos ou não, a demonstração é do mesmo jeito, então não interfere em nada, vai ser o mesmo resultado. Mas bora lá. Vejam comigo esse desenho que eu vou passar aqui o mouse para vocês visualizarem junto comigo. Se eu pegar da origem até o ponto P, pegar essa parte tracejada e pegar esse outro pedaço aqui, vocês estão visualizando comigo um triângulo? Conseguem? Sim. Esse triângulo, ele é um triângulo? Que tipo de triângulo é esse? Retângulo? Isso, pessoal. Esse triângulo que eu estou passando o mouse, ele é um triângulo retângulo. Como ele é um triângulo retângulo, nós temos aí uma diversidade de teoremas e de características que é válidos para ele. Mas o que é que eu vou observar nesse triângulo? O meu ângulo θ. Aqui é o meu ângulo de 90 graus. Aqui é o meu ângulo θ. E eu tenho aqui um outro ângulo de referência. Então, o que é que eu vou observar? O meu ângulo θ. O que é que acontece, pessoal? Como esse triângulo é um triângulo retângulo, eu posso afirmar que o cosseno desse ângulo, pelo que vocês já viram em geometria plana, e também eu acho que em matemática, o cosseno de qualquer ângulo com relação a um triângulo retângulo, ele é sempre cateto adjacente sobre a hipotenusa. O seno é cateto oposto, hipotenusa. O cosseno, cateto adjacente, hipotenusa. E a tangente, cateto oposto, cateto adjacente. Mas, por enquanto, nós vamos observar. Eu tenho esse ângulo θ e vou calcular o cosseno dele. Quem é o cosseno dele? Cateto adjacente. Quem desses três catetos vocês acham que é o cateto adjacente? Esse cateto X, o cateto Y ou R? X. Então, eu vou ter que o meu cosseno do ângulo vai ser X dividido pela hipotenusa. Vejam que dos três, a maior medida está em R, né? Que é o nosso raio, a nossa medida. Ele representa a hipotenusa desse triângulo. Então, cosseno desse ângulo é cateto adjacente X sobre a hipotenusa, que é R. É o que nós estamos vendo aqui embaixo, ó. E aí, se eu aplicar extremos e meios, eu vou ter que X é cosseno do ângulo vezes R.
Então, o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho a primeira relação. A partir desse sistema, eu consigo a primeira relação que, se eu tenho um ponto qualquer, eu consigo achar o valor de x. Basta multiplicar o raio vezes o cosseno do ângulo. Por exemplo, se eu tiver um ponto... Deixa eu ver se eu consigo riscar. Um ponto P que tenha coordenadas, por exemplo, 3 e, sei lá, e 2π. Por exemplo, 3 e 2π. Se a gente quer saber o valor de x desse ponto em coordenadas cartesianas, basta a gente multiplicar o raio vezes o cosseno desse ângulo. Então, a gente consegue fazer essa relação. Quando nós vamos observar esse ângulo e nós vamos fazer um estudo do seno, o que é que nós temos? O seno é o cateto oposto, que nesse caso é y, dividido pela hipotenusa. E como a gente já viu, a hipotenusa do triângulo é R. Então, quem é o meu seno? Y dividido por R. E fazendo, né, também extremos e meios, a gente consegue essa relação. Então, pessoal, o que é que eu estou dizendo para vocês? Se você tiver um ponto em coordenadas polares, vocês já conseguem achar um ponto em coordenadas cartesianas que represente ele. Deixa eu ver se tem algum exemplo pronto aqui embaixo. Por exemplo, aqui, ó. Quais as coordenadas cartesianas, sabendo que as coordenadas polares são -6 e 7π sobre 4? O que foi que a gente viu? Pela ideia do triângulo retângulo, pela ideia de extremos e meios, que o valor de x é r vezes o cosseno de θ. E o valor de y é r vezes o seno de θ. Então, basta a gente fazer a substituição, né? -6, que é o primeiro valor que aparece aqui, e cosseno desse ângulo. Aí, o que eu vou chamar a atenção para vocês nesse momento? Não sei se é a dúvida de vocês. Tenham cuidado em duas coisas, e aí quem tiver dificuldade já se prepara para o questionário nesse sentido. Cuidado com a tabelinha trigonométrica. Quanto vale o seno de 2π? Quanto vale o cosseno de 3π sobre 2? Então, esses valores vocês precisam saber. Então, vocês precisam ter noção de trigonometria, noção desses valores, desses ângulos, tá bom? Então, quem tiver dificuldade, dá uma lida antes, observa, ou então baixa a tabelinha, começa a ler, começa a estudar, porque vocês vão precisar no questionário. Porque, por exemplo, essa questão aqui, digamos que essa questão caísse no questionário de vocês. Então, vocês precisariam saber quanto vale o cosseno e o seno desse ângulo. E se vocês não souberem, vocês não conseguem resolver essa questão. Um outro detalhe de fundamental importância que eu peço total cuidado para vocês. Quando o meu ângulo for negativo, não pode fazer, por exemplo, aqui, -6 aqui fosse menos. Eu não posso fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos, não. O que é que vocês têm que fazer? Permanece o -6, não mexe, e calcula o cosseno daquele ângulo negativo, porque a gente consegue calcular o cosseno e o seno de ângulos negativos. Se tiver dificuldade, desenha o ângulo para vocês tentarem entender como é que fica o comportamento do cosseno e do seno, mas não multipliquem o menos daqui com o menos do ângulo, tá bom? O menos do ângulo é para vocês terem a noção da posição do ângulo e de quanto fica o seu valor. Por isso que eu digo, se tiver dificuldade em trigonometria, dá uma lida antes, dá uma lida no material da tabela, porque vocês vão precisar. E aí, pessoal, a gente já entendeu mais ou menos, né? Transformar de coordenadas cartesianas para coordenadas polares. Nós vamos ver agora o contrário. O contrário, e aí eu vou chamar a atenção para vocês, como eu tinha falado antes. Nós temos essa relação aqui. X igual a R cosseno de θ, Y igual a R seno de θ. Para entender, nós vamos fazer alguns joguinhos, algumas artimanhas, que a matemática tem dessas, né? Para poder a gente montar a demonstração e conseguir chegar na equação final. Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar essa equação e elevar tudo ao quadrado, tanto de um lado quanto do outro. Quando eu elevo tudo ao quadrado, eu tenho que multiplicar x ao quadrado, r ao quadrado e cosseno ao quadrado de θ. Acho que no Teams é melhor, né? Esse é não poder riscar.
mais demora. Então, o que acontece? Primeiro passo é elevar todo mundo ao quadrado. Fiz no primeiro, faço no segundo também. Y ao quadrado. Seu microfone está desligado. E é? Era. Meu microfone. Voltou. Mas tá, né, pessoal? Não, estava escutando normal. Tudo normal. Para mim também Para mim aqui estava só a sua gesticulação e não saiu o som. Ok. Pronto. Sem problema. Vamos continuar, para a gente aproveitar ainda o tempinho que falta. Então, qual é o primeiro passo? É levar todo mundo ao quadrado, tanto de um lado quanto do outro. Tanto a primeira equação quanto essa segunda. Uma em função de x, a outra em função de y. Qual é o segundo passo? A gente somar tudo que está de um lado da igualdade, soma. Tudo que está do outro lado da igualdade, nós vamos somar também. Que é esse caso aqui, ó. O que é que nós vamos ter? Desse lado da igualdade, desse lado aqui da igualdade, nós vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado. É o que está escrito aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado. Do outro lado, desse lado aqui da igualdade, nós vamos ter r ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ. O quadrado vai no cosseno, não é no ângulo, viu, pessoal? Então, vocês têm que também ter noção disso. Não é que a gente vai levar o ângulo ao quadrado, não. É o cosseno, o valor do cosseno que a gente eleva ao quadrado. E desse lado, r ao quadrado, seno ao quadrado de θ. Como nós temos aqui um termo que é em comum, que é o r ao quadrado, a gente pode colocar ele em evidência. E do outro lado, coloca entre parênteses tudo que nós podemos retirar dessa evidência, que é o cosseno ao quadrado e seno ao quadrado. E aí vocês já devem ter visto, né? O teorema fundamental da trigonometria, que diz que qualquer ângulo, o cosseno ao quadrado dele mais o seno ao quadrado dele vai dar sempre 1. É o principal teorema, né? E aí, substituindo por 1, nós vamos chegar nessa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Ou seja, a partir daí a gente já consegue achar o valor de r, tendo um ponto em coordenadas cartesianas, que é x e y. Então, se eu tiver um ponto com x e y, a gente já consegue achar o r. O que é que eu vou chamar a atenção, e muita atenção? Como nós estamos trabalhando com quadrado, vejo que o meu r está ao quadrado. Para eliminar esse quadrado, nós temos que aplicar raiz de um lado, raiz do outro. Quando eu aplico raiz aqui, o que é que acontece? Mais ou menos. Não se esqueçam do mais ou menos, tá bom, pessoal? Então, todas as vezes que vocês forem responder uma questão e vir perguntando sobre o valor de R, considerando que o ponto é 5 e 4. Então, é mais ou menos raiz de 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, tenham cuidado com o mais ou menos, viu? O mais ou menos faz diferença na hora da resolução. Segundo, o segundo momento é para a gente achar o ângulo, né? A gente achou o R, a gente já viu que o R é mais ou menos raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Como é que a gente acha o ângulo, professora? Se a gente tem um ponto em coordenadas cartesianas, que é x e y, a gente já sabe como achar o R. Como é que a gente acha o ângulo? Então, para achar o ângulo, como é o procedimento? Nós vamos pegar aquelas equações iniciais que nós vimos, x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno de θ, e nós vamos dividir um pelo outro. Tanto faz vocês dividirem esse por esse ou vice-versa. Então, nós vamos dividir tudo que está de um lado da igualdade e tudo que está do outro lado da igualdade. Quando nós fazemos essa divisão, nós vamos ter aqui um termo em comum que é o r. Então, a gente pode cancelar. Vai sobrar seno sobre cosseno e do outro lado y sobre x. Seno sobre cosseno, a gente já viu que é a tangente, né? A tangente de qualquer ângulo é pelo seno dividido pelo cosseno. Então, a tangente desse ângulo é y sobre x. Se vocês fizessem o contrário, ficar x sobre y, seria cotangente. Faz o contrário, então é o contrário da tangente, né? Então, tangente de um ângulo é y sobre x. Ou cotangente de um ângulo é x sobre y. É a resposta, professora? Não. E aí vocês vão precisar novamente da trigonometria. Porque a resposta, na verdade, é o arco tangente. E o que é o arco tangente? É a função inversa da tangente. Como é que eu sei? Calculou a tangente. Aí vocês viram que tangente de um ângulo deu igual a 1. Aí vocês vão pensar, observar
a questão dos ângulos e pensar qual é o ângulo que a minha tangente é igual a 1. Aí vocês vão observar. Aí é esse ângulo que vai ser dado a resposta. Então, por exemplo, tangente de 1 é o ângulo de 45 graus. Vocês transformam em π, em radianos, e depois no resultado vocês vão colocar mais 2kπ. Então, encontra o valor em radianos e na frente acrescenta 2kπ. Deixa eu ver se tem algum exemplo para vocês. Aqui, ó. Eu tenho um valor em coordenadas cartesianas e pede para que vocês encontrem coordenadas polares. A gente já viu que o R é mais ou menos... Cadê meu mais ou menos? Minha gente, menos ponto para mim. Vocês não façam isso que está errado, viu? É mais ou menos, aqui tinha que ter o mais ou menos, raiz do primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Então, raiz menos raiz de 3 ao quadrado dá 3, né? E menos 1 elevado ao quadrado dá mais 1. Ah, pessoal, desculpe. Por que não tem mais ou menos? Agora que eu vim perceber. Eu errei 2 vezes e vocês nem comentaram comigo, ó. Por que não tem mais ou menos? Porque ele delimita que R é maior do que 0. Por isso que aqui não tem o mais ou menos aí, pessoal. Eu já tinha achado que eu tinha errado, ó, ou esquecido o sinal. Que acontece, né? Mas por que não tem o mais ou menos? Porque aqui está dizendo que o meu R é positivo. Se não vier informação nenhuma, só assim, ó, ache R θ. Tem que colocar aqui mais ou menos raiz do primeira coordenada elevado ao quadrado, mais segunda coordenada elevado ao quadrado. Vamos para o ângulo. Quem é a tangente desse ângulo? É a gente dividir o valor de y, menos 1, sobre menos raiz de 3. Fazendo aquela manipulaçãozinha, né? Multiplica em cima e embaixo pela raiz, vão chegar em raiz de 3 sobre 3. E esse ângulo aqui, quem é? 7π sobre 6. Se não tivesse esse intervalo aqui, ó, que ele define que o ângulo está entre 0 e 2π, a resposta seria 7π sobre 6 mais 2kπ. Como ele definiu o intervalo do ângulo, a resposta é só 7π sobre 6. Então, pessoal, como é que eu faço essa transformação? Se eu tenho em coordenadas polares, como é que nós vamos transformar? Por essa lógica aqui, ó. X é R cosseno do ângulo. Y é R seno do ângulo. Se eu tenho em coordenadas cartesianas, como é que eu acho em coordenadas polares? O que é que nós vamos ter? É o R mais ou menos raiz de cada coordenada elevado ao quadrado, somando, né? E o meu ângulo, vocês terão que considerar sempre tangente de um ângulo igual a y sobre x. Mas, professora, eu não sei qual é o valor do ângulo cuja tangente dá raiz de 3 sobre 3. Aí é problema. E por isso que eu digo, quem tiver dificuldade nisso, busquem a tabelinha, olhem a tabelinha, deixem a tabelinha para vocês estarem lendo, porque assim eu não tenho como falar para vocês agora todos os ângulos seno, cosseno, tangente. Então vocês vão precisar muito de trigonometria. Dúvidas, pessoal, comentários, ainda temos 1 minuto. Professora? Sim. Não, fiquei preocupado quando você disse aí que quando não vier na questão, tem que colocar o mais ou menos ali no R. Mas no meu caso, eu já postei atividade, mas mesmo não colocando mais ou menos, mas eu delimitei os intervalos, né? Tanto de R quanto do θ, né? E aí, nesse caso, a questão estaria errada? Eu usei esse artifício, entendeu? Tanto delimitei... Só não colocou mais ou menos? Isso, não coloquei mais ou menos, mas coloquei para R maior que 0. E aí fiz 2 situações, porque, na verdade, existem 4 situações, né? Uma com θ negativo e θ positivo, e R positivo e R negativo. Mas, assim, eu só calculei, mas eu delimitei os intervalos, informei lá, né? Quando R é maior que 0. Se você delimitou na questão, não tem problema, não. Porque você mostra que você colocou um intervalo para a sua resposta, né? Mesmo sendo um intervalo ou para o ângulo ou para o R, não tem problema, não. Mas se vocês não tiver na questão nada informando, tem que colocar o mais ou menos. Tá bom? Danilo. Ok, obrigado. Boa noite. Tranquilo, Giovanni? Tranquilo, prova. Muito obrigado. É porque eu fiquei preocupado que eu não botei 2kπ, né? Mas, nesse caso aí, não precisa. Já entendi.
Boa noite. Danilo, quer perguntar? Sim, boa noite. Boa noite. Ô, professora, para calcular, quando eu calculo o valor de R, eu preciso obrigatoriamente colocar mais ou menos, ou não é necessário? Porque como a gente viu, né? No exemplo, tinha R maior do que 0. Se não aparecer informação nenhuma sobre R, tem que colocar mais ou menos raiz daquele valor. Mas se tiver uma delimitação, aí vocês deixam ou só positivo ou só negativo. Pronto, muito obrigado. Mais alguém, pessoal? Aproveitem um momento. Professora, a tabelinha que a senhora se refere é aquela tabelinha que vai de 1 a 90 graus com os números fracionários do seno, cosseno e tangente? Ou a tabela que tem o seno de 30, 45, 60? Pessoal, existe aí, assim, é um pouquinho delicado. Por quê? Se vocês forem buscar a tabela, tem a tabela simples, que é 30, 45, 60, né? Tem uma tabela que ela é mais cheia de detalhes, que vai do 0 até os 90 graus. Cada um tem um valor, né? Para seno, cosseno e tangente. Só que eu mesmo não lembro já de ter visto acima de 90 graus. Então, o que é que acontece? Quando nós vamos estudar trigonometria, nós fazemos relações entre os ângulos. Aí existem alguns ângulos, principalmente os que estão acima de 90 graus, que mantêm uma relação para a gente entender. Como é que nós vamos entender? Nós fazemos assim, algumas transformações que façam com que aquele ângulo seja dado em referência de 0 a 90 graus, porque é quem a gente tem de fato para trabalhar. Então, até 90 graus, vocês irão achar a tabelinha. Acima de 90 graus, vocês terão que observar essas relações. E aí, o que é que eu aconselho para vocês? Talvez, se ainda der tempo auxiliar, vocês procurarem assim, relações trigonométricas do seno e do cosseno, algo desse tipo. Porque aí aparece como vocês fazerem essa transformação. Por quê? Eu vou desenhar aqui rapidinho para tentar mostrar para vocês, mas eu sei que talvez até bugue mais a cabeça de vocês, mas não é esse intuito. A ideia é que vocês tenham mais ou menos uma noção de trigonometria para desenhar. O que é que nós temos? Se o meu deixar, né? Essa reta aqui, que seria x, é a reta do seno. E ele não quer. E a reta do y tá aparecendo para vocês, é porque o meu Teams travou, ele não tá indo. Nós temos aqui valores que são associados e que possuem o mesmo valor. Valores de ângulos diferentes, que possuem o mesmo valor para seno, ou às vezes o mesmo valor para cosseno, mas o meu Teams, ele não quer graça com vocês agora, não. Travou mesmo. Aí, o que acontece, pessoal? Quem tiver dúvida, eu sugiro dar uma olhada nessas transformações trigonométricas, viu? Até porque agora seria um pouquinho complicado. Eu acho que iria bagunçar mais a cabeça de vocês. Mas, em último caso, certo? Em último caso, o que é que eu sugiro? Se for tangente de um ângulo e vocês não souberem a tangente de jeito nenhum, de forma nenhuma, o que é que vocês irão fazer? Vocês irão escrever da seguinte forma: A, R, C, T, G, θ. O que é que isso quer dizer? Arco tangente de θ. É a função inversa. Então, vocês escrevendo isso, já melhora a situação de vocês. Então, caiu naquela questão do ângulo, tangente do ângulo. Não achei, não sei de jeito nenhum, me perdi. O que é que vocês terão que escrever? A, R, C, que vem de arco, T, G, que vem de tangente, e o θ. O que é que vocês estão dizendo? Arco tangente de θ. A função inversa da tangente. Tá bom, pessoal? E último caso, viu? Mas eu quero os ângulos. Tentem aí encontrar os ângulos, por favor. Esse arco tangente é só em último caso. Resolve! Mais ou menos se resolve, mas não é exatamente o que a questão pede. Entenderam, pessoal? Essa parte do arco tangente, A, R, C, T, G e θ. Mais alguém?
Meu Deus, desligou meu microfone. Oi, gente. Dúvidas? Oi, Pro. Estamos ouvindo, Pro. Estamos ouvindo. Dúvidas? Pronto, ainda tem algum minutinho. Dúvidas? Ô, professora. Oi. A minha internet está um pouquinho ruim. Eu não entendi em questão desse CAPI. Sempre vai utilizar quando der negativo a tangente? Ou quando der positivo também? Não, positivo também. É 2kπ. Se não vir nenhuma informação sobre o ângulo, na parte da questão, na parte do enunciado da questão, ou é só CAPI? É 2kπ. 2kπ. Vocês coloquem 2kπ para não ter erro. É porque na ideia é que na tangente, a cada volta, a cada meia volta, a tangente é a mesma. Então, na tangente pode vir kπ. Mas como vocês ainda vejam que pode ter dificuldades com relação ao ângulo da tangente, com relação a esses valores, podem deixar 2kπ. Tá bom? Só não esqueçam de botar esse 2kπ. Esse kπ tem que ter de algum jeito. Ou só ele ou 2kπ tem que aparecer no ângulo. Tranquilo, pessoal? Vamos ficar por aqui, né? Porque vocês ainda têm ainda mais uma aula, além da minha, né? Vocês ainda têm mais aula hoje. Nós ainda teremos mais encontros, só que os próximos encontros, o próximo encontro é de cônica. Acho que a gente tem mais 2 de cônica e mais 1 de quádrica. Pessoal, vamos finalizar nossa aula. Eu desejo bons estudos para vocês. Quem não finalizou a atividade, finaliza. Estudem bastante, façam uma boa prova. E eu quero todo mundo com 9 e 10, viu? Na média. Professora? Boa noite, pessoal. Oi, professora. Só tirou a lista de presença, professora? Oi? A lista de presença tirou? É porque a lista de presença, o que é que acontece? Para os tutores, quando a gente finaliza o encontro, que é gravado, depois o próprio Teams, ele dá a lista de frequência de todo mundo. Eu não sei, assim, quem é de cada polo, porque ele dá a lista geral. Aí eu disponibilizo no AVA essa lista, e aí os tutores terão que observar o nome do aluno, se está lá, e o período que permaneceu, né? Para dizer se ele está ausente ou se está presente. Inclusive, essa lista eu vou lançar no AVA. E aí a frequência de vocês é em cima dessa lista de frequência. Do primeiro bloco, do primeiro encontro, eu coloquei, só que alguns tutores não me deram a devolutiva do polo. Alguns polos já me enviaram, vários. Só que tem alguns polos ainda que eu não recebi a frequência. Então, quem ainda não enviou também, viu, pessoal? O Prodeise, é que a tutora Isabel Cristina, do Polo de Santo Estevão, além de você deixar ela no Teams, coloque também onde você colocou da outra vez, lá no fórum, naquele fórum que a gente discute ações pedagógicas, porque ali a gente já pega e já envia o relatório para você. Pronto, vocês viram que tinha, assim, no fórum de tutores, Encontro Online 2? Sim, sim. E o roteiro? Sim. Pronto, então eu vou lançar nesse tópico, eu vou lançar a frequência, tá bom? Tá bom, pronto, tá. Muito obrigada. Professora? Tranquilo, pessoal? Professora, sobre a atividade, a senhora vai aumentar o prazo mesmo, né? Para o dia 14? Até dia 14. Ok. Vai ser até o período que até vai dia finalizar 14. a prova, Tchau, né? amados. Tchau, amadas. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, Prodeise. Tchau, professora. Tchau, Até dia 14. Tchau, tchau, amados. Boa noite, Pro. Boa noite. Boa noite, Pro.